Hello, titia chegou, minha gente. Eu vou ler aqui um texto do Vital do ano de 2020, dia 14 de setembro de 2020, e o título é: O conflito é estratégia dos escuros. Amados, aprender as lições é uma das razões de cada um estar aqui neste planeta Terra. O aprendizado se constrói de forma individualizada, pois cada um é uma consciência única. Querer impor suas maneiras e seus métodos não passa de uma tentativa de manipulação. Aliás, manipulação é uma das práticas que sempre acompanhou a história da humanidade. Na verdade, os manipuladores são os mais fracos entre os seres humanos. Na tentativa de se manter superiores, tentam de todas as formas controlar os demais, e quando estão neste controle se sentem seguros e superiores. No fundo, não passa de um medo camuflado, e isso lhes causa um certo terror quando imaginam serem eles os controlados. Então, se todos os espíritos da Terra estão aqui para aprender, cada um vai tirar das lições a sua forma de entender e compreender a vida. São as lições que fazem mudar as crenças e os paradigmas. Não é porque o outro quer que você mude de acordo com as suas regras que você vai mudar. Você vai criar suas próprias regras. Naturalmente, como coletivo, uns podem sim basear-se nas experiências dos outros, mas cabe a cada um tirar proveito daquilo que realmente lhe serve. Nada deve ser imposto. É como almoçar num restaurante. Você pode servir-se de acordo com a vontade e a necessidade. A liberdade do espírito é uma concessão do Criador. Provavelmente ele deve ter dito às suas criaturas, abre aspas, ides pelos mundos infinitos e aprendeis todas as lições, principalmente aquelas que vos elevará cada vez mais às dimensões superiores, fecha aspas. A caridade que cada um pode fazer não é impondo suas regras. Antes, é saber semear as boas sementes em terra fértil. Você é e sempre será um semeador, mas deve ter o cuidado de saber quais sementes lançar ao solo, pois como disse o grande mestre, abre aspas, colherás sempre daquilo que semeais, fecha aspas. Não queiras induzir o outro a fazer de acordo com os teus interesses. Isso é manipulação. E o Criador não manipula, ele orienta. Não force jamais as tuas ideias, apenas semeie elas. Deixe o vento levar, pois ele se encarrega da parte principal da semeadura. Não entre em conflito de opiniões, apenas saiba se expressar, sem impor. Alguém pode dizer, sim, a minha intenção é ajudar, e isso é verdade, mas lembre-se de que muitas vezes você ajuda muito mais não ajudando. O professor não pode resolver os exercícios do aluno, pois se o fizer, não estará o ajudando. Pelo contrário, estará atrasando seu aprendizado. O aprendizado não requer respostas prontas, ele exige que se busque todas as respostas possíveis. É na busca que o aluno alarga os seus conhecimentos, pois ele irá compreender que não há uma resposta, mas sim múltiplas possibilidades. Todos os espíritos da Terra têm condições suficientes para evoluir, porém, cada um possui suas ferramentas e as utiliza de acordo com suas habilidades. Além de não interferir na maneira de aprender que o outro se utiliza, também não devemos opinar se ele está certo ou errado, pois aquilo que é certo para uns não é para outros. Como já foi dito aqui muitas vezes, não há erro, há aprendizado. Tudo se resume às diversas maneiras de expressão e recepção, e cada um está em níveis diferentes de consciência. Pouca coisa podemos fazer pelos outros, mas essa pouca coisa é tudo que podemos oferecer, e também é tudo aquilo que o outro precisa. Vou resumir em apenas 3 predicados: amor, compaixão e respeito. Amar o outro como a si mesmo já vai trazer a compaixão e o respeito na sequência. Amando de forma incondicional o outro, temos condições de nos compadecer por suas dores e por seu sofrimento, pois são as mesmas sensações que nós também sentimos e já conhecemos. E quando amamos e nos compadecemos, estamos exercendo o respeito puro e sincero, pois não há nenhum interesse além da caridade. Tão simples e ao mesmo tempo tão complexo. Esta é a vida na consciência. Estamos na Terra apenas para aprender essas pequenas coisas e muitos se questionam se estão prontos para herdar a nova Terra. Não precisam da resposta dos outros,
Basta fazer uma autoanálise. As tuas atitudes do dia a dia estão baseadas no amor, na compaixão e no respeito, não só pelos outros humanos, mas também por toda a criação divina? Se a resposta que vem do teu coração é sim, então você está pronto. A tua ascensão está realmente acontecendo agora. A vida não nos cobra esforços desumanos, apenas a simplicidade de todas as coisas. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Aqui nós estávamos, né, em plena fraudemia, a todo vapor. Muita gente vivendo dias muito complexos, muito difíceis, de muito medo, de muita incerteza. Outros vivendo dias eu diria, de glória, porque finalmente começaram a encontrar respostas que buscaram uma vida inteira. Muitos encontrando, não diria nem encontrando, muitos constatando aquilo que intuitivamente eles sentiam, mas muitas vezes não sabiam como, onde, com quem buscar. Enfim, uma época muito qual é a palavra? Produtiva para a luz. Muito produtiva para a luz. No final das contas, tudo trabalha para a luz. Eu sempre falei disso. Mas uma época que realmente contou com um grande despertar em massa. E foi uma época também de grandes conflitos, né? O conflito sempre foi uma das maiores armas dos trevosos. Ainda é, porque eles tentam semear, fomentar conflitos de todas as ordens a todo momento, em tudo. Afinal de contas, dividir para dominar é o lema deles. Nestes 5 anos, nós vimos muitas coisas acontecendo e que fomentaram de forma bastante intensa muitos conflitos. Isso se dá a nível planetário, mas também, né, nós vemos aqui no nosso quintal, no nosso país, o quanto as coisas se intensificaram, né, através de narrativas que foram fomentadas por eles, justamente a fim de dividir um país. E depois, quando as coisas começaram a virem à tona, e a gente começou a entender que existia um mecanismo por trás, que levava as pessoas, que fomentava esses conflitos, nós também passamos a perceber que muito do que eles falavam era mentira. A coisa não era tão, digamos assim, grande quanto eles diziam ser. E eu percebo um movimento atualmente onde um maior número de pessoas está percebendo exatamente isso. Narrativas. A palavra é narrativa. As pessoas estão mais atentas a essas questões. Ainda tem gente que cai em qualquer esparrela que se fala. Até aí tudo bem. Muita gente já não cai mais. Tudo aquilo que vem para dividir não é da luz. Tudo aquilo que vem gerar conflito não é da luz. Veja, todo mundo tem direito, né, a pensar diferente, a sentir diferente. Mas quando você realmente opera no respeito, está tudo bem. O mundo evoluiu porque em muitos momentos havia o quê? Haviam ideias diferentes e que eram discutidas, e isso levava, né? Os questionamentos viam, aquilo era discutido, e mesmo que não se concordasse dentro de um grupo, aquilo era avaliado, era refletido, a partir dali ações eram tomadas. Não há problema nenhum na divergência de ideias. O problema está quando se quer impor ideias. Não adianta eu querer impor minhas ideias a todos ou os outros quererem impor as suas ideias a mim. Isso não existe. Até porque todo mundo é fruto de uma vivência, é fruto de um universo. Cada um é um universo com as suas experiências, a sua bagagem.
Então, o que funciona para mim, necessariamente não vai funcionar para o outro e vice-versa. O fato é que nós hoje temos uma visão mais clara dessa questão de não entrar em conflito durante muito tempo vital, né? Durante alguns anos, acho que 20, no ano de 2020 ele fez um texto no final do ano onde ele falava pro ano que vem não entre em conflito, no outro ano não entre em confronto. Não entre nesta energia. E, gente, não é uma questão de conflito só de coisas, digamos assim, mais globais. É no básico, é dentro de casa, é no trânsito, é em qualquer situação. E eu sei que não é simples, mas são os exercícios que a gente tem para fazer. Tudo aquilo que gera conflito é interessante para os trevosos, por mais que eles já tenham perdido força, por mais que eles já não tenham o mesmo domínio, mas ainda existe, sim, entre aspas, um poder que eles exercem sobre um número considerável de pessoas. Não sejamos nós, essas pessoas, a colaborarem justamente para o fortalecimento dessas energias que eles emanam fortemente, né, sobre aqueles que eles ainda conseguem manipular. Os manipuladores são mais fracos que os seres humanos, com certeza. Veja, uma pessoa forte, ela não precisa manipular ninguém, ela não precisa se impor para ninguém. Ela é o que ela é. O manipulador, ele precisa desta... Como é que se fala? Me fugiu a palavra. Mas ele precisa disso para fazer parecer que ele tem algum poder, que ele tem alguma autoridade, quando na verdade ele é um borra-botas. Mas, muitas vezes, é bom de lábia, né? Ou é aquela pessoa que também tem conhecimento, um conhecimento, eu diria eu vou dizer da psique humana, vou dizer da alma. A alma é mais profundo. Ele consegue perceber onde ele pode agir, com quem ele pode agir. O manipulador não vai se meter a besta com qualquer um. Ele sabe o chão, o terreno que ele pisa. Mas eles, obviamente, falando, né, a nível global, durante muitos e muitos milênios, eles estiveram numa posição de poder, de fato, manipulando toda uma população. E mesmo, né, aqueles que não se enquadravam, de alguma forma precisavam estar inseridos nesses sistemas, não viveriam. A grande questão é que, né, a partir de 2020, muita gente cansou. Percebeu que estar nesse sistema, ou não é nem estar, ser desse sistema, era algo que já não lhe cabia mais. A gente costuma dizer, esteja no sistema, não seja do sistema, porque não tem como não estar aqui. Nós estamos vendo o sistema se autodestruir, mas ainda há um caminho pela frente. E tudo aquilo que a gente puder colaborar, saindo inclusive de conflitos, confrontos, discussões descabidas. Gente, tem gente que está aqui única e simplesmente para fomentar esses conflitos, discussões, brigas. Se nós, que estamos um pouquinho acordados, cairmos nisso, a gente simplesmente está colaborando com o outro lado. Todos nós vivemos os nossos processos em centenas de encarnações ou reencarnações, e certamente vivemos muitos conflitos. Isso também nos traz essa consciência da importância de procurar o nosso equilíbrio, o nosso controle emocional, né? O nosso equilíbrio emocional, a nossa capacidade de se manter equilibrado, mesmo diante de situações que nos desafiam. O desafio está ali por algum motivo, ele não chegou de graça. Essa questão, né, dessa manipulação horrorosa e bastante
por muitos anos para a gente bastante imperceptível, a gente não se via como seres manipulados. E foi um choque perceber que éramos, né? Muita gente está atravessando este período de choque exatamente nesse momento. Não é confortável nem agradável você perceber que sua vida inteira foi manipulada, né? A sua vida inteira você foi enganado. Mesmo que lá dentro ficasse aquela vozinha estranha dizendo que tinha alguma coisa errada, mas muitas vezes a gente não tinha a quem recorrer. Não tinha ao que recorrer. Mas enfim, importante que nós estamos aqui, né? Querer induzir, né, que os outros façam o que a gente quer, isso vai contra o livre-arbítrio das pessoas. É o que eles fazem. Eles interferem o tempo todo no livre-arbítrio. Sempre foi falado, né, que quando a gente precisasse de amparo ou precisasse de uma luz, uma orientação, que a gente pedisse aos nossos mentores, aos nossos orientadores, porque eles não interferem. E eles esperam que a gente peça. Os seres da não-luz, não. Metem o bedelho mesmo. São uns intrometidos. Eles não respeitam o livre-arbítrio. Vamos lá. Deus não manipula, não... Menino, hoje memóriazinha tá que tá. As palavras estão assim, ó. Deus não te induz a nada. Você tem o poder de agir de acordo com aquilo que você acha que deve fazer. A gente também precisa, e aqui nessa época a gente queria muito que as pessoas agissem de acordo, né, com aquilo que a gente estava descobrindo e tentava falar e era chamado de louco e coisa e tal. A gente não precisa tentar induzir ninguém, fazer ninguém acreditar no que a gente está falando. A gente precisa única e exclusivamente seguir o nosso caminho. Lançar as nossas sementes. Uma hora a gente vai colher. A gente precisa única e exclusivamente seguir a nossa jornada pela estrada do bem. Porque nós já sabemos, já passamos por muitas situações e muitas vidas, a gente sabe exatamente o que é bom, o que não é, o que é divino, o que não é, o que é da lei de Deus, o que não é. E a gente não precisa entrar em conflito com ninguém. Mesmo em momentos em que a gente esteja expressando a nossa opinião. Eu sei que às vezes é complicado você conversar com algumas pessoas porque elas já têm aquela visão, né, fechada e radical. Converse onde você achar que vale a pena conversar. Às vezes também não adianta a gente ficar tentando falar. Não lance pérolas aos porcos. E o que eu quero dizer aqui é, não perca seu tempo tentando convencer o outro, quando este outro já tem as suas convicções. Isso é bobagem. Ninguém está aqui para convencer ninguém. Guarde para você a sua verdade. E compartilhe com quem se mostra interessado em ouvir o que você tem a dizer. Essa foi uma lição bastante necessária e difícil pra gente, né? A gente viveu na pele essa coisa de querer falar e não ter... e não ser ouvido. A gente precisa entender uma coisa importante que o Vital falou no texto. Muitas vezes a gente quer ajudar, só que a gente ajuda muito não ajudando. Porque muitas vezes aquela é a lição que a pessoa precisa passar. E muitas vezes o que eu vivi numa determinada experiência não é necessariamente o que o outro vai viver passando a mesma situação. Porque provavelmente o que eu preciso extrair de lição é uma coisa, ele é outra. A gente pode aprender com a experiência do outro, o erro do outro? Claro que pode. Mas será que é isso o que a nossa alma precisa? Esse é um ponto para a gente refletir. Porque muitas das confusões que a gente viu, né, muitos dos conflitos, estavam também
relacionados a essa questão de querer ajudar, quando na verdade essa ajuda se tornava assim uma interferência, tanto do nosso lado, né, da gente para as pessoas, quanto das pessoas para nós. Isso aconteceu dos dois lados. E aí ele fala, né, da importância da gente trabalhar, né, os pilares da ascensão: o amor, a compaixão e o respeito. Já há muito tempo o Vital fala disso, né? E essa questão de amar, de se compadecer, de respeitar. Durante esses 5 anos, acho que a gente teve tantos exercícios, né? Tantas situações que nos permitiram exercitar essas virtudes. Claro que ainda nos falta muita coisa. E claro que em alguns momentos a gente não, por exemplo, principalmente quando fala amor, né? Certas pessoas a gente simplesmente olha assim e fala: amigo, desculpa aí, nesse momento não dá não. Compaixão já é algo que a gente consegue trabalhar melhor. Quando o Vital fala, né? Quando amamos, nos compadecemos e estamos exercendo o respeito puro. Ou seja, o amor na verdade é a grande chave de tudo. Mas talvez alguns precisem começar pelo respeito ou pela compaixão para poder chegar no amor. O fato é que nós estamos num trabalho de evolução de muitas e muitas eras. Esta agora, sem dúvida, é a mais importante, porque é a derradeira, como se diz, né? A última vida, a última encarnação, em terceira dimensão no planeta Terra. E aqui nós estamos trazendo toda a nossa bagagem, mesmo que parte dela a gente ainda não tenha acessado, mas nós temos à disposição uma bagagem que nos capacita a cada dia mais buscar esta evolução e nos aproximarmos cada vez mais da nossa versão crística, da nossa melhor versão de alma. E definitivamente, não entrar em conflitos ou confrontos nos aproxima desta melhor versão. É para isso que a gente está aqui, para fazer a parte que nos cabe. E realmente o Vital terminou esse texto com uma frase importante. Peraí que fechou aqui, minha gente. A vida não nos cobra esforços desumanos, ela apenas a simplicidade de todas as coisas. Quem acaba tornando tudo complexo é essa dinâmica, né? Muitas vezes somos nós, mas a vida realmente ela age na simplicidade. À medida que a gente vai simplificando as coisas, a gente vai entrando também nesse fluxo da vida. Tá bom, minha gente? Fica então esse texto do Vital do dia 14 de setembro de 2020. O conflito é a estratégia dos escuros. Joga pra lá e canta pra subir essa questão de conflito, porque ninguém merece isso aí não. Tá bom, minha gente? Eu volto num próximo conteúdo, crianças. Um abração para você, Vital. Gratidão sempre pelo trabalho com o qual você nos presenteia. E vocês, crianças, a gente se vê aí, por aí, num próximo conteúdo, tá bom? Grande beijo. Fiquem com Deus, se cuidem. Até a próxima.